Neemias. Para quem está chegando hoje, né? Deixa eu colocar o propósito aqui. Se a pastora não colocar o propósito, fica difícil, né? Mas vamos lá. Já tem 2 domingos que eu venho falando sobre preparação espiritual. E tenho falado sobre Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi usado por Deus como um instrumento na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias ele foi usado por Deus no pós-cativeiro de Judá. Lembra aí, retomando que Israel era um só, foi dividido em 2, 12 tribos era Israel. 12 tribos formavam Israel. Houve a divisão, 10 tribos ficaram para o lado do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, para o lado do sul. Lado norte, Israel, capital Samaria. Lado sul, Judá, capital Jerusalém. Esse reino do norte, acabou sendo dispersado sobre a terra. Foram todos dispersados, as 10 tribos, dispersadas sobre a terra. Pastora, sim, ficaram espalhados sobre a terra. Rebeldia, idolatria, desobediência a Deus. Acabou que as tribos até mesmo se dispersaram entre as nações. Mas havia a promessa de um ajuntamento, né? Tanto Jeremias profetizou, como o próprio Ezequiel também profetizou. Havia profecias. Semana passada eu até falei de uma das promessas que Neemias, quando está orando, ele coloca diante de Deus, que foi Moisés que falou. Está lá em Deuteronômio, né? Que ainda que eles estivessem lá no cabo do céu, espalhados sobre a terra, Deus os ajuntaria aonde Ele tinha escolhido ali, naquele lugar, para fazer habitar o seu nome. Então, assim, né? E as profecias, né, de Ezequiel, do próprio Jeremias, que haveria esse ajuntamento novamente de todas as tribos lá na frente. Mas deixa isso para outro dia. Vamos lá. Reino Sul, que é o reino de Judá, Jerusalém, que é desse que a gente está falando aqui hoje, que é da onde vem o Messias, né? Ele é descendente da tribo de Jesus, é o leão da tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá, só lembrar, né? Ele é descendente da tribo de Judá. Pois bem, o que aconteceu? Esse povo, eles, se você olhar na Bíblia, eles tiveram muitos reis que foram tementes a Deus. Mas você também percebe em toda a história do povo do Reino do Sul, os deslizes, às vezes que reis ali, em vez de fazerem a vontade de Deus, fizeram até mesmo tudo contrário àquilo que Deus mandou. E consequência disso, a gente vê que o povo até mesmo se desviava junto, virava as costas para Deus, e as consequências eram terríveis no meio do povo de Deus. Só para encurtar, chegou um momento que Deus começou a usar os seus profetas, e Jeremias foi muito usado por Deus para falar isso, que se aquele povo não se convertesse, se aquele povo não se emendassem, eles iriam ser levados cativos. Eles seriam levados em cativeiro pelos inimigos.
povo não se emendou, o povo não deu ouvidos, e Deus permitiu que o povo fosse levado nesse cativeiro. E esse cativeiro, eu já falei, que foi Nabucodonosor que fez o cerco. O primeiro cerco levou os nobres, fez o segundo cerco sem muito sucesso, e o terceiro cerco em 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo, terceiro cerco de Nabucodonosor. Esse aí, pastora, arrasou Jerusalém. Ele conseguiu destruir os muros, as muralhas de 12 metros, depende de onde você estuda, mas, segundo os estudiosos, 12 metros de altura. E os muros, as portas da cidade, era símbolo de força, de dignidade, de proteção, de segurança. Foi tudo destruído. Tudo destruído. Graças a Deus que a Nova Jerusalém nem muro vai ter. Diga amém? Nosso Deus é o nosso próprio muro. Diga glória a Deus. Lá não vai ter, a necessidade de... Não vai ter morte, choro, maldição. Diga amém? Mas vamos lá. Mas a Jerusalém daqui da terra tinha. E os inimigos arrasaram com tudo. Destruíram o templo esplendoroso de Salomão, onde o povo buscava a Deus. Destruiu tudo. Aquele mega templo esplendoroso, cheio de ouro, foi jogado ao chão. Pastora, destruído. Destruíram. Levaram os vasos de ouro, de prata, as coisas valiosas, levaram tudo embora, no cativeiro. Mataram muita gente. Pastora, se você quiser ter uma visão do que aconteceu nessa época, se tiver um tempo, lê o livro de Lamentações de Jeremias. Que Jeremias não só profetizou antes do cativeiro, mas ele viu tudo acontecer. Ele profetiza então durante a invasão, a destruição. Então, mataram muita gente idosa. Pastora, mataram os anciãos, mataram pessoas, mulheres, forçaram mulheres. Pastora, mataram muita gente nessa época. Não mataram todos. Teve aqueles que ainda ficaram. E foram o que eles levaram para o cativeiro. Esse cativeiro durou 70 anos. Só em 516, quando o Império da Babilônia caiu, e aí vem o Império Medo-Persa, que assume o controle, no sentido de ser a grande potência do mundo na época, que houve a autorização pelo rei da época, para que esse povo pudesse retornar a Jerusalém. Mas você imagina como que estava Jerusalém? Só escombros, os que tinham restado por lá em miséria, vergonha, situação muito difícil. Já falei semanas que passaram, Zorobabel foi o primeiro que trouxe a primeira leva, para reconstruir o templo. Quem lembra disso, diga amém. Ele trouxe muitos sacerdotes também com ele nessa época. Ele reconstruiu o altar do sacrifício, lançou os alicerces. Por causa das dificuldades, a obra ficou paralisada. Muita oposição, não só falta de recurso, mas os samaritanos que já habitavam por ali se opuseram fortemente à reconstrução do templo. Não queriam de jeito nenhum. Segunda leva vem com Esdras, que era um escriba, e esse homem é usado por Deus para trazer novamente a lei do Senhor, para trazer um avivamento espiritual no meio do povo. E por fim, Neemias, ele é o terceiro, ele que traz a terceira leva.
Apesar que essa divisão do livro de Esdras e Neemias é uma divisão, se a gente for colocar, até recente. Não sei se vocês sabem disso, mas tanto o livro de Esdras e Neemias era um livro só, junto. Ô pastora, sim, tanto que tem horas que você vai ver que o Esdras e o Neemias estão juntos, né? Estão sendo usados ali juntamente, que era um livro só, né? Então são bem próximos, muita coisa aí para a gente aprender. Mas vamos falar do Neemias. E onde começa a história de Neemias? Um dia Neemias, como ele trabalhava no palácio do rei Artaxerxes, que era o rei Medo-Persa, o rei da Pérsia da época, o grande rei, a autoridade da época. Pensa numa autoridade hoje, né? Do mundo, poderosa. Artaxerxes era o rei poderoso da época. Aí um dia ele está lá no palácio, ele era copeiro do rei, homem de confiança do rei. Veio Anani, ou Hanani, seu irmão, visitá-lo na Pérsia. E alguns também de Judá. E Neemias perguntou, no capítulo 1, né, você vê ele perguntando, no verso 3, como que estavam os judeus, o povo de Deus lá em Jerusalém, os que tinham restado do cativeiro. E aí no verso 3, a Bíblia diz que eles falam, olha, os que restaram, os que não foram levados para o cativeiro, eles estão em grande miséria, uma falta de alimento, de mantimento, de comida para o povo. Que mais? Desprezo, abandono, ninguém está nem aí para fazer nada para ajudar aquele povo. O muro de Jerusalém está fendido no chão, a cidade está sem proteção, sem segurança. E por fim as portas queimadas a fogo. Onde eu já falei que era ali que os juízes, os oficiais iam para julgar as causas do povo. Deuteronômio 16, 18. Não tinha justiça. A injustiça estava imperando. Que situação. Se olhar para um povo vencedor e ver um povo vencedor numa derrota dessa, um povo que tinha sido escolhido por Deus para ser vencedor numa derrota dessa, é de cortar o coração, sim ou não? Sim ou não? Então entenda você não foi chamado para derrota, você foi chamado para ser mais do que vencedor. Quem está vivo e acordado aqui, diga amém. Diga em todas as coisas, diga em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Amém? Não aceita a derrota de Satanás não, na sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo. Quem crê, diga amém. Povo que tinha sido chamado para ser vencedor nessa situação. Neemias na hora entendeu. Entendeu o quê? Deus está me chamando para fazer alguma coisa por esse povo. Deus está me chamando para fazer alguma coisa por Jerusalém. E versículo 4 diz, quando ele ouviu essa notícia, essas palavras, ele se assenta, ele começa a chorar, ele lamenta por alguns dias, ele abre um jejum e ora perante o Deus dos céus. Essa preparação de Neemias começou entre novembro e dezembro, no mês Quisleu. Pode ver que no capítulo 1, verso 1, no mês Quisleu, que é entre novembro e dezembro do nosso calendário, não do hebraico, do nosso. Ele vai para Jerusalém entre março e abril.
Então houve uma preparação de 4 meses, preparação de jejum e oração. E eu bati os outros, que se você quer reconstruir qualquer coisa na sua vida, você se prepara espiritualmente primeiro. Não dá para reconstruir nada. Casamento, família, finanças, saúde, nada na nossa vida, se a gente não começar pela preparação espiritual. Por onde eu começo? Pela tua vida espiritual. Botando a tua casa em ordem. Colocando a sua vida espiritual em ordem. Voltando à comunhão com Deus. Vou te falar, é fácil? Não. Às vezes dá trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Porque é uma vida de renúncias. Quem está entendendo, diga amém. Renúncia. Você vai ter que abrir mão de muita coisa nesse mundo, de muita coisa nessa terra, para fazer a vontade de Deus. Porque não dá para você abraçar Deus e abraçar o mundo. Ou você toma uma posição firme com Deus, ou você fica com o mundo. Não tem meio termo. Não, eu vou ser de Deus. Não, peraí. Pé na igreja, pé no mundo. Não, você vai ficar em cima do muro. E esses, Deus já falou, o que vai fazer naquele grande dia? Você não é nem quente, você não é nem fervoroso, porque não está na fé, não está na minha presença, e não é frio, não está no mundo, né? Está no meio, está morno. O que Deus falou que vai fazer com essas pessoas? Ele vai vomitar o crente indeciso, o morno, o que não sabe o que quer. Olá ou cá. Que isso, pastora? É melhor ficar com Jesus, viu? Sempre a melhor escolha. Diga amém. Abraça Jesus, que com ele você vai longe. Diga amém. Amém. Está em cima do muro. Melhor pular nos braços de Jesus ou pular lá para o lado do mundo, quebrar a cara. Melhor ficar com Jesus, viu? Quem entendeu, diga amém. Então diga, me ajuda, Senhor. Mateus 24:13, né? Que perseverar até o fim. O Senhor nos ajude a ir firme até o fim. Diga amém. Até o fim da nossa vida aqui na terra ou até a volta dele. A gente não sabe, né, se ele volta antes ou se a gente vai antes. Diga amém. Mas até o fim vamos ser firmes. Pois bem. Vamos lá voltar ao que eu estava dizendo sobre o Neemias. Neemias entendeu, então, que ele tinha uma missão, ele foi se preparar espiritualmente. Eu falei que a gente tem que se preparar espiritualmente. Só que depois do preparo espiritual, é a mensagem de hoje, ela começa aqui. Ô, pastora, sim. Neemias capítulo 2. Depois da preparação espiritual, diga amém. Depois da preparação espiritual, precisa ter a atitude. Porque senão eu vou ficar jejuando e orando, né? O tempo todo. É só jejuar então e orar? Não, peraí, oração e ação tem que caminhar juntas. Tanto a oração como a ação. Tem que ter atitude. Então, o capítulo 2 de Neemias, que é a pregação aqui de hoje, desse domingo, é a ação de Neemias. Pela primeira vez aqui, depois de 4 meses se preparando, eu não estou dizendo que você vai ter que se preparar 4 meses, não é isso. Mas ele se preparou um período, ele era um homem de orações, e tanto que você viu semana passada dia e noite, orando, buscando, se preparando ali, buscando direção de Deus, buscando direcionamento do Senhor. Só que chega uma hora que ele age.
E para começar Neemias 2, você deixa marcado aí, você vai em Eclesiastes, se acordar, 11, versículos 4 e 5. Pastor, eu entendi, foi nada. Você vai entender. Diga oração e ação. Olha para o irmão, para a irmã aí, para o obreiro, para a obreira aí, diga oração e ação. Diga oração e ação. Só fica orando. Tem que agir também pela fé. Amém? Eclesiastes 11, versos 4 e 5. Quem observa o vento nunca vai ter a atitude de plantar, vai ter a atitude de semear. Quem fica olhando o vento, quem fica observando o vento, mas esse clima não está... Deus está falando, você nunca vai semear. Se você ficar olhando as condições, se você ficar olhando as circunstâncias, se você ficar olhando as dificuldades, você não vai fazer nada. Neemias mesmo. Não, se ele ficasse olhando as dificuldades, ele nem saía da Pérsia. Por quê? Porque para ele estava muito bom na Pérsia. Ele era copeiro do rei, tomava vinho do rei, comia comida do rei, tinha a confiança do rei. Para que ele ia sair dessa vida boa? Para ir para o meio da miséria, do desprezo. Quem está entendendo? Se ele fosse olhar, ele não tinha nem saído da Pérsia. Então a pessoa que ela quer ser usada numa missão dada por Deus, ela tem que estar disposta a sair da sua zona de conforto. Ela tem que estar disposta, olha lá, a semear, independente das dificuldades, das circunstâncias que ela vai ter que enfrentar na vida. O que mais? Quem fica olhando para as nuvens, nunca o quê? A Bíblia é linda, né? Diga, a palavra de Deus é linda. Deus está falando, você fica olhando para as nuvens, meu filho, minha filha, fica olhando aí para o céu, fica. O tempo vai passar, mais uma semana passou, mais um mês passou, mais um ano se passou, mais 10 anos se passaram, e você não colhe nada. E você não cega. O cegar aqui é colher. Resumindo, você quer ter colheita? Esteja disposto a plantar, a semear. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que você está plantando hoje? É o que você vai colher daqui a um tempo. Vamos abrir um parênteses aqui. O que você está plantando na tua saúde hoje? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Deus precisa de você aqui na terra, com saúde, para te usar para os propósitos que Ele tem na tua vida. E o que você está plantando nessa área? Você está se exercitando? Ou você acha que isso ainda é coisa? Não preciso. Quem disse que não? Irmão, Deus criou a gente cheio de articulação para ficar parado. É o sistema do mundo que está fazendo as pessoas ficarem acomodadas. Porque hoje, meu Deus, hoje, com o advento da inteligência artificial, a gente não precisa mais nem pensar. Quem está entendendo? Por isso você tem que ler. Põe esse cérebro aí, para trabalhar. Lê bastante. Porque senão daqui uns dias, a gente já não... Antigamente, na era dos meus pais, eu lembro que
Eu pequena, para trocar o canal, meu Deus, era quase um evento. Você tinha que levantar do sofá, caminhar até a televisão, trocar, conseguir sintonizar o canal lá, preto e branco. Não era assim? Quando veio a TV colorida lá em casa, era preto e branco. Aí depois você ainda tinha que andar de volta para sentar no sofá. Hoje, meu Deus, hoje você fala, a televisão muda de canal, você aperta um controle. Quem está entendendo? Tudo para a gente viver acomodado, sem se mexer, entrevado, encurtada. Que isso? Então você tem que plantar, fazer uma caminhada. É bênção. Claro, você sempre tem que ter o seu acompanhamento do doutor aí, né? De um profissional. Fazer sua caminhada, fazer suas corridas, fazer seus treinos, não é pecado não. E não tem esse negócio de idade não, se alimentar direitinho. O missionário tem falado bastante, ou você vai querer chegar a uma certa idade, alguém fazendo a sua higiene para você. Quem já ouviu ele falar isso? Quem já ouviu? Você vai querer chegar lá aos seus 70, 80, 90, alguém tendo que ficar fazendo sua higiene, dando banho em você, trocando fralda. Quem está entendendo? Então se cuida hoje, para colher amanhã. Diga amém. Mas na vida é assim, irmão. Deus está falando, se você ficar olhando o vento, você não vai colher nada. Você não vai plantar. Quem olha o vento não planta. E quem fica olhando para as nuvens, só olhando para as nuvens, o tempo está passando e você não vai colher nada. Age. É isso que Deus está falando. Na direção dele. Diga amém. Vamos lá, Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no nosso calendário é como se fosse entre março e abril, no ano já 20º do rei Artaxerxes, esse rei já estava 20 anos no poder, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, que ele era o copeiro do rei, ele tinha que experimentar primeiro, porque se estivesse envenenado, morria ele, não o rei, né? E aí depois que eu experimentei o vinho, eu dei ao rei, para poder beber. Porém, olha o porém aí, porém, nunca antes eu estivera o quê? Triste diante dele. Irmãos, você vai lembrar até da Esther. A esposa, e esse dia a esposa do rei está com ele também aqui. Está o rei e está a rainha. Para a rainha poder falar com o rei, não é igual na nossa cultura, né, que a mulher já pode entrar falando com o marido. Não. Para a rainha, nessa época, poder falar com o rei, só se ele estendesse o cetro. Ela tinha permissão. Não podia chegar diante do rei falando. Neemias era um copeiro, ele era um homem de confiança, mas ele não podia chegar, ele já tinha se preparado espiritualmente. Ele já tinha pedido aí no finalzinho do capítulo 1 que Deus lhe desse graça perante este homem, quer dizer, perante o rei. Só que ele não podia chegar diante do rei e pedir nada. Ele não podia nem se dirigir ao rei. Quanto mais falar, né? Alguma coisa. E Neemias, ele teve muita sabedoria para alcançar o rei. Não posso falar. Não posso pedir nada.
Não posso nem gesticular de maneira errada aqui diante desse homem. Era copeiro, homem de confiança. Meu Deus, o que eu vou fazer? Me dá sabedoria, me dá estratégia. Não tem situações na vida que a gente passa igual. Só Deus para nos dar sabedoria. Só Deus para nos dar estratégia. E o que aconteceu, pastora? Detalhe que eu acabei de ler. O Neemias sempre esteve muito bem disposto diante do rei. E uma que ele nunca poderia aparecer desanimado, triste, cabisbaixo. Para essa função que ele ocupava, ele tinha que ter muito ânimo, muita disposição, alegria. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele era o copeiro do rei. A estratégia que ele usou. O semblante triste. Pastora, o semblante triste foi uma forma dele alcançar a atenção do rei. Quem está vivo aqui, diga amém. Ele não podia falar, ele não podia se dirigir ao rei, fora da sua função. Ele estava ali provando o vinho para dar ao rei. Só que algo chama a atenção do rei. O quê? O semblante. Vê no verso 1 que ele nunca estivera triste diante do rei. Ele nunca, como se diz, que funcionário, na realidade ele era um oficial do rei. Que oficial de excelência. Porque tem gente que vai trabalhar, só o Senhor é Deus, né? Quem está entendendo, diga amém. A cara da pessoa já mostra, nem queria estar aqui. Já pegou gente assim na vida? Já vi esses atendentes que te atendem com uma vontade. Dá vontade de você pôr a mão na cabeça. Vem cá, filhinha, deixa eu orar por você. Que você está precisando. Quem está entendendo, diga amém. Vem cá, filhinha, eu acho que seu dia está difícil. A gente tem que ter uma sabedoria, né? Para não descer ao mesmo nível, né? E tratar igual, né? Sim ou não? Mas vai vendo, ele era um oficial de excelência. Versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás o quê? Estás doente. Isso já foi uma ação de Deus. Deu certo a estratégia. Aí Neemias disse, o rei disse, não é isso, senão tristeza de coração. Então na hora Neemias temeu em grande o quê? Maneira. Mas Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia para ele conseguir chamar a atenção do rei. Eu vou repetir, irmãos, ele precisava ir para Jerusalém, mas ele não podia pedir, ele não podia falar. Qual é a sua desculpa? Deus deu sabedoria e estratégia. Você vai alcançar o coração desse rei. E Deus deu a estratégia do semblante. E o rei conseguiu enxergar em Neemias. Poderia ter passado tudo desapercebido, porque tem gente que não está nem aí para a tristeza dos outros. Podia ser mais um dia no palácio, mas não foi. Tinha uma preparação por detrás. Tinha muito jejum, tinha muita oração,
tinha muitas lágrimas, dia e noite diante de Deus. Vai adiante. E disse ele ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste, né? Ou triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas, o que, igreja? A fogo. Neemias pôde falar com quem ele não podia falar. Quem crê que Deus abre porta? Ele não podia falar, mas Deus deu sabedoria e estratégia. Ele alcançou o coração do rei, e o rei permitiu. O rei fez a pergunta, e ele pôde falar. E ele teve sabedoria para abrir a boca. Porque tem um adendo aqui. O que, pastora? Jerusalém, na época de Zorobabel, quando o primeiro rei tinha liberado o povo para voltar, e eles chegaram em Jerusalém para reconstruir o templo, os samaritanos tinham escrevido uma carta ao rei, dizendo que os judeus pretendiam se rebelar contra o império da Pérsia e não iam mais pagar os tributos. O rei da época ficou tão bravo que mandou embargar qualquer tipo de obra em Jerusalém. Tudo embargado, não pode fazer nada lá. A obra ficou parada, foi um dos motivos. E agora, como que Neemias, anos depois, vai mexer nesse assunto de novo? Um assunto delicado para se mexer, sim ou não? Tem que ter muita sabedoria de Deus até para falar. Como eu vou falar para o rei de um lugar onde existe um embargo por parte desse império para que nada lá seja construído, seja edificado? Porque lá tem ameaça de rebelião e, quer dizer, tinha todo um histórico. Quem está entendendo? E o Neemias teve que ter muita sabedoria. Mas ele falou: rei, como que eu posso não estar triste, sabendo que a cidade onde os meus pais foram enterrados está assolada, muro fendido, as portas queimadas a fogo? Aí o rei, olha agora, e o rei me disse: então o que é que você me pedes agora? Ah, Deus, o Senhor é tremendo, diga glória a Deus. O que você me pede agora? Em outras palavras, Neemias, o que eu posso fazer por você então, meu copeiro? Neemias, como que eu posso então te ajudar? Presta atenção na reação de Neemias. Antes dele falar com o rei, ele falou com quem primeiro? Lê comigo. Sabe aquela oração que você não tem tempo nem para abrir a boca? Mas você faz assim: Deus me ajuda. Só às vezes no pensamento: Deus me dirige. Um homem que tinha orado 4 meses, jejuado, orado. Mas agora de novo, ele está mostrando que ele tem uma dependência de Deus. Deus me ajuda. Olha, então orei a quem, igreja? Ao Deus dos céus. Por quê? Porque a porta havia se escancarado diante dele. Quem está entendendo, diga amém. Deus tinha feito a porta se abrir. Mas antes dele pedir qualquer coisa para o homem, ele fala com Deus. Ele pede a ajuda de Deus. Presta atenção que quando você estiver agindo,
Quando você estiver tomando as atitudes, você precisa estar na dependência de Deus. Porque tem gente que ora, aí começa a agir. Mas quando começa a agir, esquece de depender de Deus. Neemias não. Ele age, ele tem atitude. Ele não podia falar, ele não podia pedir nada. Deus dá a estratégia do semblante, sabedoria. Quando ele acessa o coração do rei, e o rei se abre para ele, ele depende de Deus mais uma vez. Agora que ele vai abrir a boca e pedir. E o que ele vai pedir? Vamos ver? Ousadia aí. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, olha a forma dele se dirigir à autoridade da época. Peço-te que o Senhor me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Rei, me deixa ir lá em Jerusalém. Se é do teu agrado, se eu sou aceito perante o Senhor, me deixe lá na cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Que sabedoria! Ele está se colocando como um instrumento de Deus. Ele está falando, rei, deixa eu ser usado como um instrumento para edificar a minha cidade. Você tem propósito aí? Quem está vivo aqui, diga amém. Você tem propósito aí? Ou você está naquela canção lá, deixa a vida me levar? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Eu já estou encerrando. Você tem propósito? Qual que era o propósito de Neemias? Voltar para Jerusalém para quê? Para que, obreiro? Para que, obreiro? Para reconstruir. Quem está entendendo, diga amém. Para que ele queria voltar lá em Jerusalém? Hein, Renê? Pastora, eu estou te filmando, pastora. Para que, Renê? Para reconstruir, para reedificar. Você tem propósito de reconstrução na vida? Para edificar algo? E Neemias sabia, eu preciso da permissão dele para ir. Mas Neemias sabia, a parte final, eu não posso chegar lá em Jerusalém, no meio de um povo que está na miséria, não tem nem o que comer, que estão desanimados, que estão desmotivados. Quem está entendendo? De mãos vazias. Se eu não chegar lá para somar, o que eu vou fazer lá? Por isso ele se preparou espiritualmente, mas se preparou também humanamente. Olha a ousadia. Primeiro ele está pedindo, rei, deixa eu ir. E o rei vai falar o quê, pastora? Vamos ver? Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Tá, Neemias, você quer ir lá? Mas quanto tempo durará a tua viagem? Quando você volta? Eu amo essa parte. Porque oficial bom, você não vê a hora dele voltar das férias, você não vê a hora dele voltar para o seu posto. Agora o que é ruim, tchau, vai com Deus. Que isso, pastora? O rei já estava preocupado. Tá, você vai, mas quanto tempo vai durar? Quando você volta? Meu Deus, o homem nem tinha ido. E o rei já queria ele de volta. De tão bom oficial que ele era. Diga, Senhor Jesus, me ajuda a ser assim. Amém? Só Deus para fazer a gente ser assim. Diga amém? Que mais? E tem gente que... Tem um rei na Bíblia que morreu, nem saudade deixou. Deus me livre, né? O que diz aí? Eu sei que ninguém é insubstituível. Mas... está aqui, está na Bíblia, você viu.
E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu, o quê? Um certo tempo. É esse tempo, rei, que eu preciso para ir lá. Disse mais ao rei: Rei, se ao rei parece bem, aos governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a... Ele foi prudente, além de sabedoria, estratégia, não sei se você está anotando aí, ele teve o quê? Dependência de Deus, foram coisas que eu anotei, tudo que eu enxerguei no Neemias. Ele foi sábio, ele teve estratégia, ele teve dependência de Deus na sua maneira de agir, mas ele também foi um homem prudente, porque eram 1.500 quilômetros da Pérsia, onde ele estava, de Suzã, né, até Jerusalém. Então, até ele chegar lá, ele ia passar em muitas cidades que eram governadas por outras autoridades. Se ele não tivesse a carta do Artaxerxes, ele ia ficar retido. Ele não poderia passar. E a missão estaria o quê? Abortada. Como que Deus vai usar um homem que não conseguiu nem chegar lá? Entende? Então ele teve prudência, me dê cartas. E não era uma só não, eu preciso de cartas. Que por onde eu passar, eu vou precisar provar para onde eu estou indo, o que eu estou indo fazer. Quem está entendendo, diga amém. Se prepara, minha irmã. Eu anotei aqui, é que o nosso tempo é tão rápido, né? Provérbios, capítulo 13, não é o 13:4 não, aqui fala do preguiçoso. É o Provérbios 18:15 e o Provérbios 2:4-6. O coração do sábio faz o quê? Adquire o conhecimento. Então, para aquilo que Deus quer te usar, você tem que buscar se aperfeiçoar, buscar o conhecimento. E os ouvidos dos sábios buscam também o quê? A ciência, o conhecimento. Naquilo que Deus quer te usar, você tem que se preparar. Porque se você ficar observando o vento, você não vai semear. E se você ficar olhando para as nuvens, no tempo da colheita, você vai ver muita gente colhendo e você vai ficar de mãos abanando. E não adianta depois reclamar. Eu não sei porque a vida está difícil para mim. Você só fica olhando para o vento, só fica olhando para as nuvens. Vai plantar o quê? Vai colher o quê? Passou-se mais um ano. Qual curso que você fez na tua área? Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Ô, pastor, eu não li nenhuma vez ainda. Mas está lendo pelo menos, né? Vamos lá. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda, irmão. Você quer muita sabedoria de Deus? Lê Provérbios. Lê um capítulo de Provérbios todo dia. Mas na tua área, você é o quê? Ah, eu sou cabeleireiro. Você tem se aperfeiçoado? Eu sou professora. Eu sou gerente. Pastor, eu sou dona de casa. Mas você é a dona de casa? Ou mais uma dona de casa? Que até a dona de casa precisa também. Tudo que faz com amor, com excelência. Porque tem umas que vão perdendo, quem é mulher aqui? Mas o tempo, né, vai fazendo perder aquele gosto, aquele carinho de cuidar da sua casa, de cuidar das suas coisas, de fazer a comidinha do seu marido, dos seus filhos, ou da sua esposa, sei lá como vocês combinam aí. Tem marido que faz o café. Tem. Lá em casa sou eu que faço, mas tem marido que eu já vi casos de, às vezes, não é a esposa, é o marido que acorda e faz o café. E não tem nada de errado nisso, está combinado entre eles, diga amém. Eu conheci um pastor, que ele acordava às 5 da manhã com as galinhas, e ele fazia o café da casa.
Então, quando a casa acordava, o cheirinho do café, a casa já estava perfumada com aquele cheirinho. E a esposa dele sempre falava isso. Quando ela acordava 6, 7 da manhã, já tinha o cafezinho pronto. Então, cada casa... Mas, às vezes, o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo esse amor. Vai perdendo esse gosto. Já não cuida mais das roupas, do marido, dos filhos. É tudo... a vida está difícil. Não, peraí. Provérbios capítulo 2, versos 4 ao 6. Como a prata, se você buscar sabedoria, como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então você vai entender o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Quem crê, diga amém. Quem dá a sabedoria é Deus. E é da boca de Deus que vem o conhecimento e o quê? E o entendimento. Diga aleluias. Glória a Deus por isso. Busca. Às vezes, irmão, é aquela unção que vai fazer. Um exemplo, se é a manicure, mas é um conhecimento, é um entendimento que Deus vai te dar, que vai ser o seu diferencial. E que Deus vai fazer ali muita gente querer procurar você. Quem está entendendo? Deus te dê essa sabedoria. Mas você ficar olhando aí para o vento, você já entendeu, né? Vamos lá, encerrando aí. Como também as cartas, né? Me dê carta para Asaf, para que guarda do jardim do rei, para que ele me dê madeira, para eu cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Ousadia, diga amém? Ele pediu carta, mas ele pediu recursos, madeira, material. Ousadia? Ousadia? Sabedoria, estratégia, dependência de Deus. Que mais? Prudência, ousadia. Eu não posso chegar lá de mãos abanando. Como que Deus vai me usar para reconstruir se eu nem tenho material? Porque o povo lá é que não tinha. O povo estava em miséria, em desprezo, muro quebrado, porta queimada. Ele precisava do material, ele precisava dos recursos. Quem pede, recebe. Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai te dar os recursos. O material que você precisa para ser usado na missão. Recebe essa palavra. Porque Deus está dando provisão para muita gente aqui nessa manhã. E encerramos. Agora que é lindo. E o rei me deu. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Que humildade. Porque modéstia à parte, eu sou o cara, né? Eu e o rei, ó. Não. Eu só consegui cartas, eu só consegui os recursos, porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Se não fosse a boa mão de Deus sobre mim, eu não tinha conseguido nada. Ele deu a glória para Deus. Encerramos agora. Então eu vim aos governadores da além do rio, eu dei as cartas do rei, e o rei também tinha enviado comigo uma comitiva, chefes, né, do exército, e o quê? Sabe o que é isso? Uma escolta. Um homem que nem podia falar, pedir. Ele não só estava com as cartas, com a madeira, com os recursos, e tinha uma escolta oficial guiando ele até Jerusalém. Porque Deus dá mais do que pedimos ou
E o que ouvindo Sambalate, o horonita, Tobias, descendente lá do Ló, né, servo amonita, isso desagradou-lhe com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de... Aí a terceira parte. Qual, pastor? A oposição. Preparação espiritual, ação, mas dentro dessa ação você vê sabedoria, estratégia, sim ou não? Dependência de Deus, prudência, sim ou não? A ousadia que ele teve. Mas quando ele já estava com tudo, chegando lá com a comitiva, a oposição se levantou. Mas Deus foi com ele. Em 52 dias, tempo recorde. É que igual aquele filme, Missão Impossível. 52 dias, um tempo recorde. Esse homem conseguiu reconstruir os muros. Um homem comum, mas que dependeu de Deus. Deus vai te usar para grandes obras ainda esse ano. Quem crê, diga amém.